Aos 70 anos, eu pensei que nada mais pudesse me surpreender, até o dia em que a minha própria filha olhou nos meus olhos e disse: "Você não mora mais aqui." Sem me dar tempo de responder, ela bateu a porta. Fiquei ali parada, com uma sacola na mão e a alma em pedaços, tentando entender em que momento tudo virou de cabeça para baixo. Mas essa história não é só sobre abandono. É sobre algo que ela fez escondida por anos, algo que eu só descobri por acaso e que muda tudo. Eu podia ter ido embora e me calado, mas em vez disso, fiz algo que ela jamais imaginou. E quando descobriu, ela caiu de joelhos, mas era tarde demais. Antes de eu te contar o que realmente aconteceu, se inscreve no canal, porque tem coisas que só quem vive muito tempo consegue contar. E hoje você vai ouvir tudo. Meu nome é Maria Aparecida, mas quase ninguém me chama assim. Desde nova, virei só Dona Cida. Nasci numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo. Passei a infância lavando roupa no rio, colhendo feijão com a minha mãe e ouvindo as histórias que o meu pai contava sentado na varanda. A gente não tinha muito, mas tinha amor. Aos 19 anos, me casei com o Paulo, um homem bom, trabalhador. A gente sonhava em ter muitos filhos, mas depois de 2 abortos naturais, veio só uma, a Ana Paula. Ana era minha joia, cabelos pretos como carvão, olhos miúdos e atentos. Desde pequena, ela era diferente, mais séria, mais distante. Mas eu achava que era só jeito de criança. Criei Ana praticamente sozinha, depois que Paulo faleceu, quando ela tinha só 9 anos. Peguei costura para fora, vendi pão de queijo na escola, limpei casa de gente rica, tudo para ir ela estudar e ter a vida que eu não tive. E ela teve faculdade pública, mestrado, emprego em São Paulo, apartamento próprio. Eu dizia para todo mundo: essa menina é meu orgulho. Mas por dentro eu sentia que algo nela se fechava cada vez mais. Um silêncio estranho que foi crescendo com os anos. Quando me aposentei, vendi minha casa no interior e me mudei para São Paulo para morar com ela. Eu achava que ia ser bom para nós duas. Eu ajudava com a casa, cozinhava, cuidava das plantas, e ela tinha alguém ali, uma companhia. Mas logo percebi, ela me via como um incômodo. No começo, eram só olhares. Depois vieram os suspiros. E então, as palavras duras. Você suja o fogão e não limpa. Não mexe nas minhas coisas. Você precisa entender que aqui é minha casa. Eu engolia cada frase como se fosse um espinho. Não queria confusão. Afinal, era a casa dela. Era o espaço dela. Mas um dia notei algo estranho. Ela chegava mais tarde, trancava o quarto, ficava horas no telefone cochichando. E quando eu perguntava, ela mudava de assunto. Achei que fosse um namoro secreto ou problemas do trabalho. Mas a tensão aumentava. Até que uma tarde, sem aviso, ela chegou em casa e disse: "Mãe, você vai ter que sair daqui." Eu achei que fosse brincadeira. Sorri nervosa. "Ué, por quê? Fiz alguma coisa errada?" Isa. Ela respirou fundo, segurou o choro e disse: "Você merece mais. Um lugar seu, um canto tranquilo." Mas os olhos dela diziam outra coisa. E ali, pela primeira vez, eu percebi que o motivo não era só incômodo, era medo. No dia seguinte, antes de sair, ela deixou sobre a mesa uma passagem só de ida para Belo Horizonte e R$ 1.000 no envelope. Eu não chorei, eu não gritei.
Só fui até meu quarto, fechei minha mala e antes de sair, passei pela porta do quarto dela, que estava entreaberta. Algo me empurrou para dentro. Era a primeira vez que entrei ali em meses, e em cima da escrivaninha, entre papéis e caixas, vi um envelope pardo com o meu nome escrito. Curiosa, abri, e ali dentro encontrei a chave de tudo, papéis de cartório, uma escritura, um nome que eu não via há décadas e uma assinatura falsificada. Aquilo explicava tudo: o medo, a culpa, o afastamento, e me dava pela primeira vez em muito tempo o poder de decidir. Eu podia ir embora calada ou fazer o que precisava ser feito. Eu fiquei ali, com a chave na mão, olhando aqueles papéis. O que eu estava vendo não fazia sentido. Como ela poderia ter feito isso? Como eu, sua mãe, não tinha percebido nada antes? A assinatura no contrato era clara, um documento onde ela havia transferido parte de nossa casa para o nome de outra pessoa. Um nome que eu reconheci de uma antiga amizade de infância. Alguém que eu confiava e conhecia há anos. Eu sabia que não poderia ir embora, como ela pediu. Não poderia simplesmente entregar minha vida, meus anos de trabalho, assim, sem mais nem menos. E aquele documento me dizia que havia mais ali do que ela queria que eu soubesse. Eu olhei para o envelope com os R$ 1.000 e a passagem. Algo dentro de mim se partiu. Como ela poderia me tratar assim? Como ela poderia querer me empurrar para longe depois de tudo o que passamos juntas? Com a mala ainda ao lado da cama, decidi não ir. Fui até a cozinha, peguei o celular e busquei um número antigo de um advogado que meu falecido marido sempre me falou. Eu precisava entender o que estava acontecendo e, mais do que isso, precisava saber o que fazer. Quando o telefone tocou e ele atendeu, a primeira coisa que disse foi: Maria, você precisa agir rápido. Tem algo grande acontecendo. Eu não posso te contar tudo, mas tem algo muito mais sério por trás disso. Isso me deixou mais assustada do que qualquer outra coisa que eu tivesse vivido até ali. O que eu não sabia ainda era que ele já estava envolvido em algo muito maior do que qualquer traição familiar. E isso só ia ser revelado no momento certo. Aquelas palavras me ecoaram na mente enquanto eu me sentava na sala, olhando para a porta fechada do quarto dela. Eu estava à beira de tomar uma decisão que poderia mudar tudo para mim e para ela. Eu precisava saber mais. Fui atrás de documentos, de informações que não estavam ali à vista. Nos dias seguintes, vasculhei cada canto da casa. A cada gaveta que abria, mais peças do quebra-cabeça se encaixavam. Ela estava envolvida com um grupo que eu nunca imaginei, e aquela amizade de infância. Ele não era só um amigo, ele estava tentando tomar tudo que era meu, minha casa, minha vida, meu legado. Eles haviam planejado tudo. A venda de bens, as transferências bancárias, tudo estava cuidadosamente arquitetado. Mas o que mais me assustou não foi isso. O que realmente me deixou em choque foi perceber que ela tinha consciência disso e estava escondendo algo muito mais profundo. Ela me afastava não apenas por querer o meu lugar, mas por ter medo de que eu descobrisse o que estava acontecendo. E mais, tinha algo em seu passado que ela temia que eu soubesse. Algo que poderia destruir sua vida e a minha. Quando ela chegou em casa naquela noite, eu já tinha tomado minha decisão. Não ia mais deixar que ela me empurrasse para fora da minha própria vida. E então, eu a enfrentei. E a reação dela? Bem, aquela foi a última coisa que eu esperava. Quando ela entrou pela porta,
estava diferente. Eu já tinha ouvido os passos dela, mas agora parecia mais tensa. Ela sabia que eu sabia. Eu me levantei da cadeira, minha mão ainda tremia, mas eu já não tinha mais medo. Olhei diretamente nos olhos dela e disse, calmamente, você achou que poderia me enganar, Ana? Ela tentou se manter firme, mas a expressão dela denunciava o pânico que estava escondendo. O que você está falando, mãe? Eu a ignorei e joguei os papéis em cima da mesa, as escrituras, o contrato, a assinatura que não era minha. Ela parou por um momento, como se tentasse encontrar uma saída, mas sabia que não havia mais. Como você pode fazer isso comigo? Você me ensinou o valor da honestidade, da família, e agora está tentando me roubar tudo? Ela engoliu em seco e se aproximou da mesa, olhando os documentos. Não disse nada, só respirou fundo e com voz baixa respondeu, não era assim, você não entende. Mas antes que ela pudesse continuar, eu a interrompi, falando em tom firme. Eu entendo sim, mas você não sabe o que eu estou prestes a fazer agora. Nesse momento, percebi que a verdadeira questão não era o dinheiro, a casa ou os bens materiais. Era o que ela estava escondendo. O segredo que poderia destruir a vida dela. E, com ele, a minha. Mas eu tinha algo nas mãos que ela não esperava. Eu havia investigado muito mais do que ela imaginava. E o que eu fiz em seguida, ela nunca vai esquecer. Eu a encarei mais uma vez com um olhar que ela nunca esqueceria. Não era raiva, não era vingança. Era simplesmente justiça. Coloquei um envelope na mesa. Dentro dele havia uma gravação. A gravação de uma conversa. Uma conversa que acontecera semanas atrás, com a pessoa que ela mais temia. A pessoa que de algum modo controlava a vida dela. Ela olhou para o envelope, os olhos arregalados, mas antes que pudesse falar, eu disse, se você tentar fazer o que quer, se me afastar, eu vou revelar isso para todo mundo. E você vai perder muito mais do que a minha casa. Ela ficou em choque. Eu sabia que o que estava no envelope era o fim da linha para ela, mas não me importava. Eu só queria ver ela entender o peso do que havia feito, o que ninguém sabia, e o que ela ainda não sabia, era que eu havia feito uma escolha muito maior. Uma escolha que, no fim das contas, a faria se arrepender de tudo. Mas a verdadeira reviravolta estava prestes a acontecer. E, quando ela descobrisse, já seria tarde demais. O que aconteceu depois? Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder o final dessa história, porque o que ela fez a seguir vai te chocar.